Meu pai, quando eu fui escolhido para ser candidato a deputado, disse o seguinte: a hora que você empenhar a palavra, você cumpra, doa a quem doer. Portanto, pense bastante antes de dá-la. Eu sou natural de Paulo Lopes, um município aqui perto, dista 48 quilômetros de Florianópolis. E sou de uma família de 14 irmãos, sendo que o meu pai casou 2 vezes, tendo 2 filhos da primeira esposa e 12 da minha mãe. A minha mãe teve 4 gêmeos, dos quais eu, inclusive, sou gêmeo, e era um gêmeo e um sozinho. Um gêmeo e um sozinho. A minha mãe contava, né, porque ela infelizmente já faleceu, que eu tomava mamadeira de conta-gotas. Não tinha sobrancelha. Nasceu prematuro? Nasci prematuro, de 7 meses. O outro, meu irmão, faleceu. Em Paulo Lopes, onde eu nasci, eu tive a oportunidade de ir lá fazer o primário, na Escola Reunida João Duarte. Depois vim para Florianópolis fazer o ginásio na Escola Industrial de Florianópolis. E eu me lembro muito de um professor chamado Valdir Bucci, que foi inclusive conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Um homem que parece que abria a tua cabeça e colocava a matemática dentro da tua cabeça. E numa oportunidade, na primeira prova que eu fiz com o Valdir Bucci, eu não tinha estudado e resolvi colar. E colei, e aí o Valdir Bucci me viu conferindo a cola. E me disse, pegou a minha prova e me deu 2-0. E disse textualmente: olha, 1-0 é por você ter colado e outro para deixar de ser burro de conferir cola. E foi uma lição? Foi a maior lição que eu recebi, porque dali para frente eu senti que o Valdir Bucci era realmente um homem justo, né? E comecei a estudar. E estudei bastante, tendo no final do curso realmente aprendido matemática como poucos. E, sem dúvida, devo isso a ele. E qual era o lazer na época que o senhor mais gostava? Olha, na época de infância, de adolescência? Futebol. Eu jogava futebol de manhã, de meio-dia e de noite. Futebol naquela época era 5 vira e 10 acaba. Ou seja, o primeiro tempo era, né? E isso, o futebol começava às 8 horas da manhã, passava ao meio-dia e a gente ali. Isso em Paulo Lopes. E aqui na Escola Industrial, nós tínhamos um time de futebol realmente muito bom. Qual era a posição que o senhor gostava? Eu jogava no meio de campo. Nós tínhamos grandes jogadores de futebol. E a Escola Industrial era, sem dúvida, um grande celeiro. Depois da Escola Industrial, eu fui trabalhar na Prefeitura de Florianópolis. Trabalhei como estagiário, porque eu tinha 17 anos, no governo de Osmar Cunha, né? Trabalhei lá 1 ano, né, para ajudar. Comecei a fazer contabilidade na Escola do Comércio, né? Depois me transferi para o Instituto Estadual de Educação para fazer o científico. Acabei nem fazendo um, nem fazendo outro, porque as dificuldades financeiras me levaram logo em seguida para o Exército, né? Eu servi o Exército como cabo, inclusive, e depois eu fui embora para Paulo Lopes, sendo que em 1961 o governador Celso Ramos me nomeou coletor estadual de Paulo Lopes. E por que ele me nomeou? Meu pai era político, né? E foi inclusive o primeiro prefeito eleito de Paulo Lopes, e ele pediu a minha nomeação. Na época não tinha concurso público, ele me nomeou, eu fiquei 3 anos em Paulo Lopes, depois me transferiram para Tijucas, ficando lá 2 anos. Lá eu tive a oportunidade, inclusive, jogar futebol no Tiradentes Esporte Clube, que era da Liga Brusquense de Futebol. Nós fomos, inclusive, campeões lá na época. E em Tijucas eu fiquei 2 anos, né? Tive grandes amigos lá, né? E depois, então, fui transferido para Joaçaba, que já era uma coletoria maior, né? E foi lá que eu conheci a minha mulher, né? Que era servidora da Secretaria da Educação. Como é o nome dela? Geni Rebelato dos Santos, era secretária de escola, e namoramos
Posteriormente casamos em 1969, mais precisamente no dia 8 de fevereiro. E em Joaçaba eu tive uma participação efetiva no futebol, fui contratado pelo clube de futebol da época lá. Aliás... Como é o nome do... Cruzeiro Atlético Clube. O senhor era coletor e atleta profissional, e jogava futebol. Não era bem profissional, era um semi-profissionalismo, né? Até porque, para você ter ideia, o meu primeiro papagaio em banco, eu fiz no Banco Paraná e Santa Catarina, né? Por quê? Porque a luva que o Atlético tinha me dado, né? O cheque não tinha fundo. O cheque não tinha fundo. E aí, eu fiz um papagaio porque eu comecei a comprar as coisas, que a gente era noiva, comprar as coisas para casa. E um dia o presidente do Atlético, né, chegou para trocar um cheque. Eu disse, não, eu troco sem problema nenhum, porque a gente recebia dinheiro na coletoria. E eu troquei o cheque, não me lembro o valor que era o cheque, só que eu descontei aquilo que ele me devia. E ele pegou o dinheiro e disse, sim, mas está faltando X. Não, o X aqui é esse cheque que você me deu e que não tem fundo. Era a oportunidade que o senhor tinha. Recebi a minha conta. Nunca misture o que é teu com o que é do povo. O que é do povo é sagrado. Era um atleta razoável, né? Jogava bem, né? E o senhor nunca pensou em ser jogador profissional e abandonar a coletoria? Pensei, mas na época o jogador profissional só em São Paulo e Rio de Janeiro que ganhavam bem, né? E aqui em Santa Catarina era muito pouco, né? Na época não tinha televisão, né? As transmissões radiofônicas eram problemáticas, eram difíceis de ser feitas e o futebol era muito levado pelo bairrismo e pelos juízes não muito corretos, certo? Eu me lembro de uma oportunidade que nós estávamos jogando em Criciúma e retiraram do campo o juiz, colocaram o bandeirinha, porque o juiz, nós estávamos ganhando o jogo de 2-0, né? No final da história perdemos de 3-2, porque o juiz deu 2 pênaltis contra nós e ainda botou mais de 10 minutos contra, de prorrogação. Em Joaçaba, Gilson e a esposa tiveram o primeiro filho, uma menina. Tive a minha primeira filha, a Mari, no dia mais frio de Joaçaba, dia 29 de maio de 1971. Depois eu fui convidado para ir para a coletoria de Joinville, né? E a coletoria de Joinville era a maior coletoria do estado. Eu fui para lá até sob protesto dos colegas mais antigos, que achavam que eu era muito novo para ir para lá. Mas, de qualquer maneira, eu fui para lá, fiquei 5 anos em Joinville, iniciei a faculdade lá, de economia, e fui, inclusive, eleito presidente do Diretório de Economia e Administração e Ciências Contábeis e Filosofia de Joinville, ficando 7 meses, porque em seguida eu fui convidado para vir para Florianópolis. E aí, quem me substituiu lá no diretório foi o senador atual, Paulo Bauer. O segundo filho de Gilson e Geni nasceu quando o casal morava em Joinville. O Luiz Carlos, que hoje mora em Brasília. Então, o Luiz nasceu em 10 de setembro de 1974. Vocês tiveram 2 filhos? 2 filhos, de Joinville, como disse, eu fui convidado para vir para Florianópolis pelo secretário da Fazenda. E chegando aqui, eu transferi a minha faculdade de Joinville para a Universidade Federal e concluí o curso em 1978, em julho de 1978, sendo inclusive o orador da turma. E como é que aconteceu esse seu salto de coletor para político? Eu vim para ser assistente da coordenação do Tesouro do Estado. Era coordenador na época o Antônio Carlos Vieira, conhecido Vieirão, certo? E eu vim como assessor da coordenação. E aí as pessoas
começaram a dizer, porque nós estávamos numa situação financeira difícil, havia uma dificuldade, uma defasagem muito grande entre os servidores da fazenda. Os coletores ganhavam mal, os escrivães ganhavam mal. Então eles acharam que a eleição de um candidato poderia ajudar em termos de classe de um modo geral. E o nome recaiu em mim. O senhor já era afiliado a algum partido? Já era afiliado à Arena. E aí nós começamos a correr o estado de Santa Catarina. E corremos todos os municípios do estado. E o senhor acabou recebendo votos do estado todo, não? O estado todo eu recebi votos. Não teve um município no estado que eu não tivesse sido votado. E foi bem votado? Fui o mais votado do estado, Foi o mais com votado. 25.530 votos. O segundo colocado fez 19 mil votos. Né? E depois disso, evidentemente, foram mais 4 eleições que eu também logrei êxito, graças a Deus. As lembranças da primeira campanha política. Eu me lembro de uma oportunidade, eu fui a Ouro, perto de Capinzal, e estava sendo inaugurada a ponte que liga Lacerdópolis a Erval Velho. Lacerdópolis a Erval Velho. E na oportunidade estava lá o Jorge Bornauze, o Espiridião Amin, o Henrique Cordo, o Antônio Carlos Conde Reis, e era um candidato da região, o senhor Anacli Fabrim, que era oriundo de Joaçaba, mas que por não sei o porquê, que ele não compareceu naquela inauguração. E aí, como não tinha candidato a deputado, eles me deram a palavra. E eu tremia que nem vara verde, porque foi a primeira vez que eu me dirigia a um público grande. Tinha mais de 2.000 pessoas, era uma coisa bem grande. E eu, em cima da ponte, discursei. Discursei. Se tu me perguntar o que é que eu disse, eu também não sei bem o que é que eu disse. Mas eu só sei que quando eu saí, entreguei o microfone, a primeira pessoa que olhou para mim e falou o seguinte: o seu Ivo Basso, prefeito de Ouro, ele disse bem assim para mim: olha, gostei do teu discurso, mas quero te dizer, não me apareça lá em Ouro, porque eu vou tirar todos os votos que porventura alguém dê para ti. Bem assim. Aquilo para um candidato novo é um balde de água fria. Só que o candidato dele não se elegeu. Primeira pessoa que me liga depois da eleição, Ivo Basso. Jorge Bornauze, governador, nomeado. Ivo Basso disse: olha, bem assim ele me disse, não votei em ti, tirei o máximo de votos que eu podia, chamei você de uma porção de coisa ruim, mas quero saber o seguinte: o meu candidato não se elegeu, você ajuda a Ouro? Eu disse: pode vir, seu Ivo, vem para cá com os documentos. E tinha havido em Ouro uma chuva muito forte de granizo, e tinha realmente atingido as escolas, as estradas, com muita força, sabe? E o seu Ivo trouxe as coisas para cá, trouxe os documentos todos, e eu fui no Dr. Jorge, que tinha recém, ia ser o governador do estado. E dei ao Dr. Jorge, junto com o seu Ivo, toda aquela documentação, pedindo recursos para a escola, para a estrada, enfim. E o Dr. Jorge deferiu todos. Daí para frente, nas 5 eleições subsequentes, 5, eu fui o mais votado no município de Ouro. E nunca dei nada de ordem pessoal. Agora, trabalhávamos para o município. Quando o senhor chegou na Assembleia, como foi? Não foi fácil. Eu quero dizer para você que realmente eu cheguei, todo mundo me olhando atravessado. Todo mundo me olhando atravessado. Mas eu acho que a minha maneira de ser demorou muito pouco tempo para que eles passassem a me conhecer. Tanto é que no primeiro ano da minha posse, eu já fui eleito presidente do IPALESC, que era o Instituto dos Deputados, na época tinha. E como presidente do Instituto de Previdência dos Deputados, eu tive com eles o melhor dos entendimentos. Logo em seguida também já fui vice-presidente da Assembleia, e quero dizer que eu passei por todas as funções da Assembleia Legislativa, e em todas elas, graças a Deus, eu deixei amigos, eu deixei propostas, eu deixei ações, atos e ações que só podem dignificar a classe política. Então, o meu primeiro momento na Assembleia, e me lembro como se fosse agora, eu assumi nesse momento, pedi a palavra e fui para a tribuna. Tremia,
mais ou menos igual quando eu fiz o discurso em ouro. Mas pedi para eles o seguinte: olha, ninguém me conhece aqui, mas eu quero ser amigo de vocês, eu quero trabalhar com vocês e eu quero lutar para o bem, tanto da minha classe como de Santa Catarina e dos municípios catarinenses. E recebi deles todo o entendimento, toda a solidariedade naquele momento. Na vida política, procurou seguir os conselhos do pai, que foi prefeito em Paulo Lopes. Meu pai, quando eu fui escolhido para ser candidato a deputado, disse o seguinte: olha, meu filho, você vai entrar numa coisa difícil e eu vou te dar um conselho. Em primeiro lugar, tu nunca mude de partido, mude de time, porque tu não conhece todos os teus torcedores. Você não conhece todos. Voto em ti e você não conhece, cara. Segundo lugar, palavra. A hora que você empenhar a palavra, você cumpra, doa a quem doer. Portanto, pense bastante antes de dá-la. Terceiro conselho, nunca misture o que é teu com o que é do povo. O que é do povo é sagrado. Portanto, faça uso daquilo que é teu, mas o que é do povo, deixa para o povo. E eu, felizmente, eu segui esse conselho, que é um conselho sábio, de uma pessoa simples. Ele só me deu realmente grandes exemplos. Nós estávamos vivendo o início de um governo do Wilson Klein Ubim, em que ele mandou um plano de modernização do governo muito forte, e recurso que era bom tinha muito pouco. E como é que foi esse processo até o senhor chegar à presidência da Assembleia Legislativa? Olha, foi um processo que amadureceu naturalmente, né? Eu nunca reivindiquei, quero dizer para você, eu nunca reivindiquei quando eu achava que outros tinham mais direito que eu. Mais antigos, com mais mérito, enfim. Quando eu disse que aceitava ser candidato a presidente da Assembleia Legislativa, eu tinha convicção plena de que eu receberia o respaldo dos deputados. Até porque eu fui eleito com 39 votos. Só um deputado não votou em mim. E que ano foi? Foi em 1991. O senhor ficou 2 anos. 2 anos, 91, 92. E quais as suas principais ações? Olha, a Assembleia Legislativa, em primeiro lugar, existia um problema muito sério de presença de deputados, entende? Havia dificuldades, né? E aquilo nós realmente demos um duro danado, objetivando fazer que o quórum fosse restabelecido. Fiz a reforma administrativa da Assembleia Legislativa, dos funcionários, recebi uma greve na Assembleia Legislativa, que foi uma coisa que me abateu, não posso dizer que não, senti muito, foi uma greve feita dentro da Assembleia Legislativa, praticamente no plenário. Parou a Assembleia? Olha, não parou. Nós contratamos serviço de som tal para dar continuidade às sessões. Mas era problemático você trabalhar com os servidores todos parados. A reivindicação era salarial? Reivindicação salarial, e nós estávamos vivendo o início de um governo do Wilson Klein Ubim, em que ele mandou um plano de modernização do governo muito forte, e recurso que era bom tinha muito pouco. Depois, com a reforma administrativa, o pessoal voltou ao trabalho e eu quero dizer com tranquilidade absoluta de que eu cumpri o meu dever e a minha obrigação. Agora, o que eu não podia era emitir cheque sem fundo, isso eu não podia fazer. E eu tive também a oportunidade de interiorizar as sessões da Assembleia Legislativa, fazendo a primeira sessão de interiorização no município de São Bento do Sul. E o senhor ainda recebeu o Papa, né? Que tem uma foto sua ali com o Papa. É na época que o senhor era presidente? Foi na época que eu era presidente, quero dizer que foi talvez uma das maiores emoções que eu já tive na vida. E como foi e onde esse encontro? Nós estávamos recepcionando o Papa, tanto no aeroporto quanto na missa que foi realizada no aterro da Bahia Sul. Foi uma coisa extraordinária, um povo
muito grande, né? E, sem dúvida, o Papa, ele transmitia a você paz, tranquilidade, né? Bondade. Sem dúvida alguma, um homem que mais me impressionou. E o senhor, como presidente da Assembleia Legislativa, teve a oportunidade de assumir o governo do Estado? Eu tive a honra de substituir o governador Clínio Bin, que havia feito uma viagem para o exterior, e o vice-governador Antônio Carlos Conde Reis também o acompanhou em outra missão. E eu tive a honra de assumir o governo do Estado por 10 dias, né? E, inclusive, um fato importante ocorreu. Eu tive uma enchente nesses 10 dias. O especialista em enchente era o Espiridião a mim, mas eu acabei indo, inclusive, a Blumenau e na região, porque tinha sido uma enchente realmente muito poderosa, né? E assumi por 10 dias, para mim, foi uma coisa, dei continuidade às coisas que estavam sendo feitas pelo governador Wilson Clínio Bin, foi uma deferência muito grande dele, e evidentemente que isso me ensejou até a ida à minha terra natal. Eu visitei vários municípios em Santa Catarina, especialmente aqueles de minha base eleitoral, como Paulo Lopes, como Ouro, como Leoberto Leal. E é evidente que isso para mim foi uma grande honra e uma grande alegria. Afinal de contas, alguém de Paulo Lopes ser governador do Estado foi uma alegria sem igual. Depois que Gilson dos Santos deixou a presidência no final de 92, ainda permaneceu na Assembleia Legislativa como deputado até 1998, quando foi candidato à Câmara Federal. Fez mais de 46 mil votos, mas não se elegeu. Concluiu o mandato no Poder Legislativo Estadual e foi indicado pelo então governador Esperidião Amin para assumir uma vaga como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Muita gente critica que deputado não devia ser conselheiro. Eu quero dizer que eu discordo um pouco dessa posição. Porque se existe alguém que conhece os administradores públicos do Estado, são os deputados. Por quê? Porque eles vão no município, né? Eles realizam solicitações, eles fazem apelos no sentido de dar verbas e eles sabem aquele que aplica bem e aquele que não aplica bem. E eu, graças a Deus, todas as minhas decisões foram tomadas levando em consideração essa análise. Na época que o senhor chegou à Assembleia, o senhor continua a jogar futebol? Eu jogava muito, nós fizemos muitas partidas de futebol legislativo com o executivo, com o judiciário. E olha, nós era bom, sabe? Daí já era um time de deputados? Já tinha um time de deputados, entende? E nós jogamos em várias oportunidades. Continuei no meio de campo. No meio de campo eu nunca saí. Qual é o seu lazer hoje em dia? O senhor ainda joga futebol? Não, futebol, quero dizer para você que a minha carreira encerrou agora há 3 meses atrás, quando eu fui jogar um futebol com o Tiririca, com o Romário, com o Esperidião, e eu fui jogar um futebol com eles e num campo lá de Biguaçu, né? É um jogo beneficente. Uma promoção para a PAI, né? E quero dizer para vocês que fui jogar de tênis e entrei no segundo tempo, né? Joguei 45 segundos. 45 segundos, me estatelei, corri com a bola, caí, dei a bola para o Romário, caí, quebrei o ombro saiu do lugar e eu fraturei o húmero. Tive que fazer uma cirurgia, né? E agora estou fazendo fisioterapia, estou me recuperando. Mas futebol, eu posso dizer com tranquilidade absoluta que nunca mais. Mas o senhor pode dizer também que acabou a carreira passando a bola para o Romário. Para o Romário também. Isso realmente é uma coisa importante. O senhor ainda mantém contatos políticos? Mantenho. Eu participo das reuniões da bancada lá no PP, lá na Assembleia Legislativa. Participo da reunião do Diretório Municipal de Florianópolis. Temos um grupo que é a Assembleia com Assento, né? Assembleia com Assento reúne todos os ex-deputados, aqueles que têm mais facilidade de se reunir. Uma vez por mês nós fizemos um jantar e ali nós falamos em tudo, menos em política. Nós realmente estamos ali nos confraternizando. Outro passatempo de Gilson dos Santos é o dominó. Tem um campeonato famoso que é o dominó do Boca. O Boca foi deputado estadual, né? E é um dominó em que aparecem 100 duplas entre ex-governadores. Na última vez teve 4 ex-governadores,
Tem senadores da República, tem ministros, tem conselheiros, enfim, tem prefeitos, vereadores, enfim, são pessoas de representação em todo o estado de Santa Catarina que ficam um dia todo neste Dominó do Boca, que inicia com um café da manhã muito lauto, né? Um almoço espetacular, normalmente uma grande feijoada, e termina à tarde com a distribuição dos prêmios dos vencedores e com um café também muito bem preparado. O ex-presidente da Assembleia Legislativa está aposentado desde 2009, quando deixou o Tribunal de Contas. Tem 2 netas e mora na capital do estado. Viveu muitas histórias, participou de grandes fatos políticos, mas garante que continua a mesma pessoa. O Gilson, coletor de Paulo Lopes, de Tijucas, de Joaçaba, de Joinville e da coordenação do Tesouro, é o mesmo Gilson deputado, é o mesmo Gilson conselheiro do Tribunal de Contas. Eu mudei muito pouco. Eu quero dizer com tranquilidade absoluta, eu gosto de povo. Se existe uma coisa que me alegra, é conviver com as pessoas, é ver os problemas dele. Até hoje eu ainda sou muito procurado para resolver um ou outro problema. É claro que hoje a minha limitação é muito grande, até porque eu não tenho mais mandato e não tenho mais função, né? Mas eu ainda ajudo muitas pessoas. Ele termina dando um conselho para as novas gerações. Quero dizer com tranquilidade absoluta, eu tenho muita confiança na classe política e queria apenas me permitir. A política não é diferente de qualquer atividade. Tem o bom e tem o ruim. Escolha o bom. Veja o que ele é, o que é que ele foi e o que é que ele pretende fazer. Escolham bem, porque aí, sem dúvida nenhuma, vocês terão tranquilidade que os seus recursos, aqueles que vocês contribuem, serão bem aplicados.